E aí, pessoal? Nessa aula a gente vai tratar de regras de derivação. Aqui a gente pode ter, ok, seja f de x e g de x funções deriváveis e seja um número real qualquer, então valem as seguintes propriedades. Propriedade 1. Se f de x é igual a A, que é uma constante, então a derivada, que a gente vai escrever f' de x, vai ser igual a zero. Segunda propriedade. Se f de x é igual a uma constante vezes x, então f' de x vai ser igual a... Vai cortar esse x aqui, que vai ser igual a... terminar igual a... Aqui é a regra do tombo. Se f de x é igual a x elevado a A, que é um número real, então a derivada, que a gente escreve f' de x, vai ser igual a vezes x elevado a menos 1. A quarta propriedade é a propriedade da soma. Se a gente tem a soma de duas funções aqui, quando a gente derivar, a gente vai ter a derivada de cada uma dessas funções. Aqui a gente pode observar, ó, f' de x, a gente deriva a primeira e deriva a segunda. A quinta propriedade é quando a gente tem uma constante que multiplica uma função. Quando a gente derivar, esse meu aqui é o derivado, a gente vai ter igual a constante vezes a derivada dessa função que depende de x. A sexta propriedade é a multiplicação de duas funções. É a regra do produto, essa aqui. A gente pode chamar essa aqui como regra do produto. A gente tem duas funções aqui que dependem de x, f de x, g de x. Quando a gente derivar essa função que é um produto, a gente vai ter a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, do jeito que a gente escreveu aqui. E a sétima propriedade vai ser a regra do produto, do quociente, quer dizer. Quando a gente tiver a divisão aqui de duas funções que dependem de x, tipo f de x e g de x, quando a gente derivar, a gente vai ter a seguinte expressão. A derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda expressão, que é o g de x aqui. Desde que essa função g de x seja diferente de zero. Aqui a gente pode citar alguns exemplos aplicando essas propriedades que foram vistas até agora. Essas 7 propriedades que foram vistas. Aqui, exemplos. A. f de x igual a x quadrado. Quando a gente fizer a derivada, a gente vai ter, ó, que é a regra do tombo. Esse 2 vai passar para frente. A gente vai fazer 2 menos 1, que é aquele a menos 1 que a gente escreveu lá em cima. Então, a gente, para derivar, coloca o 2 na frente. O expoente a gente tira 1. 2 menos 1. E o resultado dessa expressão vai ser 2x elevado a 1 e x elevado a 1 é x. Então, o resultado será 2x. Essa b aqui é análoga. A gente tem que f de x é igual a x à terceira. Quando a gente derivar essa expressão, f' de x vai ser igual a 3x. O 3 vai passar para frente, que é o expoente. E desse expoente a gente vai tirar uma unidade. Então, vai ficar 3x, 3 menos 1, que é 2. Então, 3x ao quadrado é a nossa resposta. Nessa questão C aqui, a gente tem que f de x é igual a 3x à quarta. Esse 3 aqui é uma constante, então a gente vai derivar só essa parte do x aqui. Então, f' de x vai ser igual a... O 4 vai passar para frente aqui, então 3 vezes 4 vai ser 12. E do expoente a gente vai tirar uma unidade. Então, ficar igual a 12x, 4 menos 1. Isso vai ser igual a 12x elevado à terceira. Esse é o resultado dessa derivada aí. Aqui a gente tem essa expressão que trata de somas de monômios. E a gente vai usar essa propriedade aqui, que é a da soma. A gente aqui tem várias funções que dependem de x, que são aqueles monômios. Então, quando a gente derivar, a gente vai ter o f de x mais g de x mais h de x mais j de x.
sempre aplicando a derivada desses monômios. E isso vale tanto para adição quanto para subtração. Então aqui essa questão D a gente vai ter f de x vai ser igual a x elevado a 8 mais 12x elevado a 5 menos 4x elevado à quarta mais 10x elevado à terceira menos 6x mais 5. Quando a gente fizer a derivada, a gente vai ter o 8 vai descer aqui para frente desse primeiro termo. 8, aí 8 menos 1, a gente vai tirar uma unidade aqui. Esse 12, a gente vai multiplicar por 5, porque o 5 vai descer aqui para frente, 12 vezes 5, x, 5 menos 1. A gente tira uma unidade do expoente, fica 5 menos 1. Aqui, menos 4x à quarta vai ser menos 4 vezes 4. O 4 vai descer para frente. E desse 4 a gente vai tirar uma unidade aqui no expoente. Vai ficar 4 vezes 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Repete esse nada mais aqui. O 3 novamente vai descer para frente. Então vai ficar 3 vezes 10, do jeito que está aqui. E desse 3 a gente vai tirar um dado, sobrando 2. Aqui no menos 6x a gente vai ter o x elevado a 1. A gente vai passar esse 1 para frente. Multiplicando 6 por 1 vai dar 6. E tirando 1 unidade do 1 aqui, do x, vai ficar 0. Então vai ficar menos 6x elevado a 0. E a derivada de uma constante, a gente sabe que é 0, como foi explicado. Então, a gente, resolvendo toda essa conta aqui, a gente vai ter que a derivada vai ser igual a 8x na 7, mais 5 vezes 2 é 60, 60x na 4, menos 4 vezes 4 é 16, 4 menos 1 é 3, fica aqui no expoente, mais 3 vezes 10 é 30, aqui o x ao quadrado, a gente repetiu, já está feito. E aqui o menos 6 vezes x elevado a 0 é 1, então 6 vezes 1 é 0. Aqui 0 a gente não colocou porque não precisa. Então o resultado final será esse aqui. Aqui, essa questão a gente não viu a derivada da exponencial, mas explicando para vocês, quando a gente derivar um exponencial desse tipo aqui, elevado a x, a derivada será ela mesma. Então a gente aqui vai aplicar a regra do produto, como vocês vão ver. Então a solução ficará assim. A gente adota que g de x vai ser igual a x e h de x vai ser igual a e na x. Como aqui está sendo explicado, a derivada do produto é dada como f' de x vai ser igual a g de x vezes h de x mais g' de x vezes h de x. A derivada na primeira vezes a derivada da segunda mais a derivada da primeira vezes a segunda. Então, a gente efetuando aqui essa expressão, a gente vai ter que f' de x vai ser igual. Quem é a primeira aqui? A primeira é x. Então, a gente coloca aqui. Vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada da segunda? Que é e de x. Vai ser ele mesmo, e de x, como foi explicado. Mais a derivada da primeira. Quem é a derivada da primeira? A derivada de x é 1, como foi visto. Vezes a segunda. Quem é a segunda? É de x. Então, a gente colocando aqui, ó, nessa expressão, colocando e de x em evidência porque está nos dois, a gente vai ter que e de x vezes x mais 1. Se a gente efetuar essa multiplicação aqui, a gente vai ter justamente essa expressão aqui. Então, nossa resposta final é essa aqui, pessoal. Questão F. Essa questão F, a gente tem a função f de x igual a raiz de x vezes x ao quadrado mais 5x. Aqui a gente tem um produto novamente, então a gente vai usar a regra do produto. Solução. Adotaremos h de x vai ser igual a raiz de x e p de x. Eu adotou p de x aqui, uma letra qualquer, p de x, só para dizer que é uma função que depende de x. Vai ser igual a x ao quadrado mais 5x. E utilizaremos a expressão da regra do produto, que será essa aqui. F de x vai ser igual a h de x vezes p' de x, a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. A gente fazendo as contas, a gente tem que a primeira aqui vai ser raiz de x, h de x, e a derivada da segunda vai ser essa aqui, ó, 2x mais 5. A gente derivando direto aqui, a gente passa o 2 para frente, 2x, 2 menos 1 é 1, então fica 2x.
A derivada de 5x é 5. Mais a derivada da primeira. A derivada da primeira a gente escreveu assim porque a gente vai derivar ela mais adiante. Vezes a segunda. A segunda é essa aqui. X ao quadrado mais 5x. A gente só vai repetir ela aqui. Então, fazendo essas devidas contas, a gente tem que, esse termo aqui, ó, temos que a raiz de x, a derivada desse termo vai ser igual a derivada de x elevado a 1 meio. A gente pode usar aquela propriedade de radiciação. Aqui tem 1. Então, quando a gente passar aqui como o 2 como um expoente, a gente vai ter 1 dividido por 2. 1 sobe e o 2 fica embaixo. Então, a gente derivando essa expressão aqui é igual a essa. A gente vai ter igual 1 meio vezes x. Desse 1 meio aqui, a gente vai tirar uma unidade. Então, vai ficar 1 meio vezes x. E 1 meio menos 1 vai ser igual a menos 1 meio. Isso vai ser igual a 1 sobre 2x, 2 vezes x elevado a 1 meio. A gente usa outra propriedade de potenciação, que é elevado a um expoente negativo. A gente pode descer esse termo aqui para baixo, mudando o sinal. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 meio. Que a gente efetuando, novamente, usando uma propriedade de radiciação, a gente vai ter igual 1 dividido por 2 vezes a raiz de x. A gente usa uma propriedade de radiciação aqui. Com isso feito aqui, a gente temos que f' de x vai ser igual a raiz de x, a gente só vai repetir aqui, pessoal, raiz de x vezes 2x mais 5 mais. Aqui, como tem 1, a gente só vai repetir a expressão aqui, x ao quadrado mais 5x, dividido por 2 vezes a raiz de x. Então, a nossa resposta final, a derivada da expressão que foi dada, vai ser raiz de x vezes 2x mais 5 mais x ao quadrado mais 5x sobre 2 vezes a raiz de x. Essa é a nossa resposta final. A questão G será essa aqui, pessoal. A gente tem essa função f de x vai ser igual a x ao quadrado mais x menos 2 dividido por x ao cubo mais 6. Aqui a gente tem um quociente, então a gente vai usar a regra do quociente. A gente aqui adotou como g de x como sendo x ao quadrado mais x menos 2, que é essa expressão aqui de cima. E h de x vai ser igual a x ao cubo mais 6. Usando a expressão da derivada do quociente, iremos obter que f' de x, que vai ser a derivada dessa função, vai ser igual a g' de x, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, mais, quer dizer, dividido pelo quadrado da segunda função, que é o h de x. Então, a gente efetuando esses cálculos aqui, a gente vai ter que f' de x vai ser igual. Que é a derivada da primeira? A gente pode derivar aqui, ó, 2x mais derivada de x é 1, vezes, quem é a segunda? A segunda é essa aqui, x ao cubo mais 6, a gente só repete, menos a primeira, que é a primeira, é essa aqui, a gente só repetiu, vezes a derivada da segunda, que é a segunda. 3 passa para frente, de 3 tira uma unidade, fica 3x elevado a 2, que é essa aqui, e aqui é uma constante e a derivada da constante é zero, então a gente não precisa colocar nada. Então, nesse segundo tema aqui, a gente ficou com x ao quadrado mais x menos 2 vezes 3x ao quadrado. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda expressão, que é essa aqui. Então, a gente só repetiu aqui x ao cubo mais 6 elevado ao quadrado. A gente efetuando o desenvolvimento dessas multiplicações aqui, a gente vai ter o seguinte. Ó, 2x vezes x ao cubo vai ser 2x à quarta mais deixa eu ver aqui, pessoal. Mais, aqui a gente fez esse jeito aqui, mais x ao cubo, mais 6 vezes 2x vai ser igual a 12x,
mais 6 menos, ó, pessoal, 3x ao quadrado vezes x ao quadrado vai ser igual a 3. A gente multiplica essa expressão aqui por essa da x à quarta, mais 3 vezes 3x ao quadrado vezes x vai ser 3x à terceira. Aqui, ó, o x é a base e o expoente aqui a gente vai somar. 2 mais 1, 3. É o que tem aqui. Aqui, ó. Menos 3 vezes 2 é 6. X ao quadrado vezes essa expressão aqui vai ser x ao quadrado mesmo. Então, menos 6x ao quadrado. Porque como não tem os outros x, a gente só repete aqui. E aqui, nessa parte de baixo da divisão, a gente vai conservar x ao cubo mais 6 elevado ao quadrado. Então, aqui, a gente colocou esse sinal aqui nesses termos, obtendo o seguinte. 2x à quarta repetiu, x à terceira a gente repetiu, mais 12x mais 6, tudo isso a gente repetiu, menos 3x à quarta, menos com mais dá menos, menos 3x ao cubo, menos com menos dá mais 6x ao quadrado. Tudo isso dividido por x ao cubo mais 6, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Isso vai ser igual. Os termos semelhantes aqui desses valores de x, a gente vai somar ou subtrair dependendo do sinal. Então aqui, ó, 2x à quarta menos 3x à quarta, a gente sabe que é menos 1, aqui tem 1, só que não precisa colocar, x à quarta. Aqui os valores que tem o expoente 3 do x, a gente vai ter, ó, x ao cubo menos 3x ao cubo. Menos 3x ao cubo mais x ao cubo vai ser menos 2x ao cubo. Aqui no quadrado a gente só vai repetir porque não tem outra expressão com x ao quadrado, então a gente repete x ao quadrado. E os valores que tem x a gente também repete. Então 12x não tem outro valor com x. Então a gente vai repetir esse termo aqui e esse, porque a gente não tem outro valor para somar com ele nem com ele aqui. Então a gente vai ter essa expressão aqui, menos x à quarta menos 2x à terceira, mais 6x ao quadrado, mais 12x mais 6, tudo isso dividido por essa expressão aqui que a gente só vai repetir. E essa então é a nossa resposta final, pessoal. Não precisa mais desenvolver mais do que isso aqui. Efetuando a derivada, a gente já terminou a conta. A gente só simplifica se quiser, mas não tem necessidade. Essa questão H aqui, a gente vai ter a seguinte função. f de x vai ser igual a 3x ao quadrado mais 2 vezes raiz de x dividido por x. A solução vai ser a seguinte. Como a gente tem um quociente aqui, a gente vai utilizar a regra do quociente novamente. Então, a gente adota g de x igual a 3x ao quadrado mais 2 raiz de x e h de x vai ser igual a x. Então, aplicando a regra do quociente, a gente vai ter o seguinte. f' de x, que é a derivada da função, vai ser igual a 3x ao quadrado mais 2 raiz de x derivada, que é a derivada da primeira, vezes a segunda, que é esse termo aqui, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pelo quadrado da segunda expressão. Então, a gente efetuando aqui as seguintes operações, a gente tem aqui, ó, que 2 vezes 3 é 6, a gente vai derivar esse termo aqui, que é uma soma. 2 vezes 3 é 6x, mais 2 vezes, que é a derivada de raiz de x. A gente viu anteriormente que é 1 sobre 2 raiz de x. A gente viu isso, então vai ficar 2 vezes 1 dividido por 2 raiz de x. É isso aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Como tem lá. Que é aqui, esse termo aqui. Vezes x, a gente só multiplica aqui. Menos, a gente repete aqui porque não é derivada. Vezes a derivada de x, que é 1. Tudo isso aqui é elevado a
elevado não, dividido por x ao quadrado. Então, efetuando algumas continhas aqui, simplificações, a gente tem aqui 6x mais 2 corta com 2, fica só 1 sobre raiz de x vezes x, menos 3x ao quadrado mais 2 raiz de x vezes 1, é o mesmo termo, dividido por x ao quadrado. Então, com isso, a gente vai ter que obter 6x ao quadrado, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 é x, x sobre raiz de x, menos 3x ao quadrado, menos 2 raiz de x, tudo isso dividido por x ao quadrado. A gente está efetuando algumas contas. Nessas expressões aqui, a gente pode dividir tudo por x ao quadrado, como foi feito aqui, ó. Aqui, ó, 6x ao quadrado. Primeiro a gente aqui somou 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Então, tem esse termo aqui. A gente não pode somar mais nada, então a gente só divide por x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais x vezes esse valor aqui, a gente subiu para cima. Então, ficou x vezes menos 1 meio. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Menos 2. Aqui, 2 raiz de x é a mesma coisa que x vezes 1 meio, elevado a 1 meio. Propriedade de radiação aqui. Aqui a gente tem 1. Então, 1 sobe e o 2 daqui ele fica embaixo, que é esse aqui. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Então, a gente efetuando essas simplificações aqui, ó, x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ser igual a 3 mais. Como a gente tem aqui só potências de base x, a gente pode fazer assim, ó, x vezes 1 menos, a gente vai somar aqui com a multiplicação, menos 1 meio, mais menos 1 meio, que dá menos 1 meio. E esse 2 aqui, quando a gente subir, vai ficar menos 2. E aqui a gente vai ter que menos 2x elevado a 1 meio vezes x elevado a menos 2. Quando essa expressão aqui subir, vai ficar 1 menos 2. X elevado a menos 2. A gente efetuando essas contas, a gente vai ter 3 mais x elevado a menos 3 meio, que é o resultado toda essa soma aqui. Eu digo soma, pessoal, mas soma e subtração depende apenas de um sinal aqui, ó. Se eu botar aqui, ó, mais, menos, 1 meio e mais, menos 2 vai ser igual a isso aqui mesmo. Então, a gente diz que é uma soma. Então, vai ficar x elevado a menos 3 meio, menos 2 vezes x, e a gente somando 1 meio menos 2 vai ser igual a menos 3 meio também. Então, efetuando essas contas aqui, a gente vai ter igual a t e alguma coisa igual a 3 menos x elevado a menos 3 meio. Ó, aqui não é um termo igual, então uma coisa com um termo igual menos duas coisas com um termo igual vai ser igual a menos 1, que tem aqui implícito, vezes essa coisa, que é x elevado a menos 3 meio. Então, a resposta final que a gente vai ter é 3 menos x elevado a menos 3 meio vai ser igual a 3 menos 1 dividido por raiz quadrada de x ao cubo. Essa aqui vai ser a nossa resposta final. Isso aqui nada mais é do que uma propriedade de potência e de radiação também, que é essa aqui. Então, com isso, a gente termina a nossa aula e eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.